Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, pessoal. Continue lá compartilhando no Resenha Política, no site Rondônia Dinâmica e também no Instagram Robson Oliveira. Compartilhe, passe lá para os seus grupos, nossos programas, tudo. E hoje, aqui no estúdio da SES Brasil, eu tenho o maior prazer de receber aqui o deputado federal Crisóstomo, Coronel Crisóstomo. Coronel Crisóstomo representa aqui no estado, é o segundo mandato, aquele que a gente chama o bolsonarismo raiz. Ferrenho, um deputado lá bem atuante dentro das concepções dele no Congresso Nacional. Coronel, seja bem-vindo ao nosso Resenha Política, é um prazer entrevistá-lo aqui no nosso podcast. E a saúde, Coronel, tá boa hoje? Seja bem-vindo, Coronel. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, Robson, de estar aqui, SES Brasil. Nosso estúdio aqui da SES Brasil, nosso patrocinador principal. Patrocinador, né? Pela primeira vez estou aqui e agradeço essa oportunidade, como eu já tinha dito a você, reconhecidamente grandes profissionais da área aqui no estado de Rondônia. Eu não estou bem de saúde, eu estou melhor do que antes. Eita, eu teve um problema cardiológico. Problema cardiológico, graças a Deus que eu tive, sem saber, descobri. Descobriu como? Tudo sanado, numa rotina. Foi exame de rotina? Você vê exame de rotina, fui para pedir vitaminas para o endocrinologista, ele disse assim, passa antes lá no cardiologista para dar uma olhada para eu te dar as vitaminas boas. Fui lá, o cara disse assim, olha, precisamos fazer uma cirurgia em você. Eu digo, eu nunca fiz cirurgia nenhuma. Ele disse assim, então aproveita porque Deus te salvou. Porque ele tapou completamente uma veia, a veia principal, a artéria principal aqui sobe, aqui irriga todo o coração, e ele disse assim, ele tapou 100%, foi Deus que tapou. Porque ao mesmo tempo ele criou mais três para irrigar o coração. Ele substituiu a mais grossa de todas e criou 3 mais finas para irrigar. Por isso que tu nunca sentiu nada, por isso que nada aconteceu contigo até então. Mas ele está dizendo o seguinte, faz o processo cirúrgico. Senão vai ser fulminante. Senão você não terá tempo de nem entrar no carro. É mesmo? Falou isso. E eu imediatamente tomei providência e graças a Deus, eu quero dizer aqui para o povo de Rondônia e do Brasil, estou melhor do que antes. Ave Maria, então o senhor vai dar muito trabalho à esquerda. Eu estou turbinado, rapaz. Hein, deputado, o senhor é um dos mais combativos lá pela anistia do Bolsonaro. O senhor é muito ligado, o senhor nunca escondeu isso, o senhor sempre falou. E combate pesado, bate mesmo na esquerda. Continua assim. Robson, eu fui por acaso para o Congresso Nacional. Eu ajudei o Hildo aqui como secretário, quando ele assumiu a prefeitura, fiquei ali próximo de 1 ano, depois eu pedi para sair, e depois que eu saí eu digo assim, rapaz, olha, eu vou ajudar o Bolsonaro, ajudar ele a ganhar essa eleição em 2018. E assim eu fiz, entrei para ajudar o Bolsonaro. E o interessante, Robson, é que quem viu a minha caminhada, viu que eu não tinha gente na rua. O total de pessoas que eu tive na rua em 2018 foram 4. Comigo. Eu tinha só 3 pessoas que me ajudavam. Porque eu não entrei para fazer campanha para deputado federal. Eu aproveitei que o candidato tem um tempo para falar na TV, na rádio. Eu aproveitei isso. E eu falava o quê? Bolsonaro. O que mudou na minha caminhada? Eu falando Bolsonaro, e pessoas que fazem essas pesquisas de rua e tal, dizem assim, rapaz, parabéns, deputado. Não, parabéns porque, rapaz, tu tá bem. Eu bem? Tu já aparece entre os 20 e poucos deputados, pelo menos tu aparece. Eu digo, pô, que legal, né, cara? Mas ficou por isso. E aí, começou a caminhar mais, o mesmo camarada me procurou e disse assim, olha, o mesmo camarada me procurou. De pesquisa, né? De pesquisa, entendeu? De fundo de quintal, eu diria assim. Ele disse assim, rapaz, tu melhorou, tu já tá ali
entre os 20. Eu digo, caramba. Aí ele disse assim, ele e outras pessoas disseram, para, começa a falar de ti agora também. Então eu não falo, passei a não falar só do Bolsonaro. Eu dizia Bolsonaro e o Coronel Crisóstomo. Pronto. O capitão e o coronel. O capitão e o coronel. Para finalizar, quando disseram que eu estava entre os 8 no final, vamos fazer a festa? Eu digo, pode cancelar, não tem festa nenhuma não. Esse negócio daqui a pouco o TRE vai mudar, vai alguma coisa errada que surgiu. E o pessoal diz, não, é verdade. Não, não. Não pode parar a festa, no outro dia não tem festa, no segundo dia não tem festa, vai mudar esse negócio, pô. Eu não acreditei. Mas foi eleito. Mas fui eleito. Então fui eleito por acaso. O povo me viu diferente. Eu acredito que sim. E trabalhei muito defendendo o governo Bolsonaro, trabalhando muito para o povo de Rondônia. E isso aí foi a minha pegada, que eu sempre disse, eu vim pelo povo de Rondônia. O povo de Rondônia, o que o senhor fez concretamente? Diga aí, porque há uma crítica, principalmente do governo, de que as emendas, aquelas chamadas emendas individuais, não vieram para o Estado. Mas me parece que foram para as prefeituras algumas. O senhor mandou para onde suas emendas? Essa sua pergunta é muito pertinente e é bom até para o parlamentar mostrar, de fato, o que ele trouxe do centro do poder aqui para o nosso Estado, aqui para os municípios. Vou pontuar alguns, porque eu não me recordo tanto, porque eu já trouxe quase 500 milhões, meio bilhão para cá, dos parlamentares que estão aí. Eu fui o que mais espalhei recursos nos 52 municípios, é fato isso, porque tem parlamentar que faz só atende um hospital. Tem uma pessoa que atende só um hospital. E um pouco os outros. Eu não. Eu atendo os 52 municípios. Eu faço questão disso. Sem deixar de olhar alguns pontos importantes. Exemplo. Vou trazer um exemplo aqui. Porto Velho. Eu trouxe um helicóptero para a segurança pública. Até hoje ninguém sabe porque escondem do povo. Sabe esse helicóptero preto da segurança pública que roda aqui em cima? Sim. Quem trouxe fui eu. Ah, foi? Eu doei para o Estado, para a segurança pública. Na época, o ministro Sérgio Moro. Eu descobri que tinha um helicóptero lá em Presidente Prudente, preso pela Polícia Federal por questões de roubo, por tráfico. Tráfico de droga. Eu pedi, porque esse tipo de aeronave, ou veículo que é preso através de droga, ele perdimento total. É dada perda total. Eu descobri e pedi o helicóptero para o ministro fez a doação? Fez a doação para o Estado através de mim. Até hoje não falaram, ainda escondem de mim. Mas não tem problema. Eu estou falando aqui agora para o povo. Esse é um exemplo. Enviei recursos, milhões também, para Polícia Civil, Polícia Militar. De Rondônia. De Rondônia, tudo Rondônia. E para o Corpo de Bombeiro. Fuzis, motos, pistola, para melhorar a segurança pública. Fazem 6 anos isso. Até hoje entregaram só umas pistolas e não cumpriram ainda com o dever de entregar para o povo, para a segurança pública. Não, esse é um pequeno exemplo. O senhor está dizendo que o senhor destinou recursos para comprar pistola, para comprar fuzis e não compraram? Compraram só uma parte? Até hoje não entregaram. Entregaram só uma partezinha. O senhor procurou saber por quê? Foi quer não, é sua rubrica. Já né? Procurei várias vezes, sempre dizem que tem um problema e tal, não consegue. Sempre tem algo e eu não vejo isso porque 6 anos é muito tempo para o poder público realizar um trabalho de aquisição de material importante para a segurança pública. Mas esse é um exemplo apenas, tá bom? Mas eu vou tratar mais se falar de recursos de pavimentação asfáltica, Porto Velho já recebeu, eu acredito que perto de uns 15 milhões de reais para asfaltar. Hoje eu estou asfaltando ruas no bairro Três Marias, que eu escolhi aquele bairro porque era um bairro que sofria muito com água na casa das pessoas. Estou asfaltando lá em torno de 7 ruas. Umas já estão asfaltadas, mas a principal está sendo asfaltada, que se chama Rua Capão da Canoa. Eu estou asfaltando com meu recurso. Também faz 4 anos, porque olha, a coisa se arrasta. Mas é um exemplo. Em torno de 15 milhões só para asfalto. E o interessante é que também eu estou iniciando um asfaltamento
num distrito chamado União Bandeirante. Distrito aqui de Porto Velho. De Porto Velho. O maior distrito de todos. Estou asfaltando 7 ruas no distrito. Não tinha asfalto lá. Eu conheço. Pronto. Estou chegando e asfaltando logo 7 ruas. Está em curso. Estou dando um exemplo. Mas propriamente agora aqui, ó, eu poderia até falar de 2 lances muito importantes que eu fiz. Um exemplo para Rondônia. Faltou água em Espigão do Oeste. Não tinha água em nenhuma torneira do município de Espigão do Oeste. Há 1 ano e pouco atrás. O prefeito chorando, desesperado, ninguém queria ajudar ele. E ele me procurou, eu digo assim, eu só vou lhe atender quando você procurar todos os parlamentares. E se algum te ajudar, eu vou aplaudir. Se nenhum te ajudar, tu me procura. Ele procurou e disse assim, eu estou dizendo o que o prefeito falou. O prefeito disse assim, ninguém que me ajudar. O que é que o senhor precisa? Preciso mudar tudo que está acontecendo da água para levar até a casa do cidadão. Eu vou achar um outro rio e vou construir um aqueduto para levar água até as torneiras do povo. Digo, se é isso para mim, água é vida. Quanto é que o senhor precisa? Ah, prefeito, eu sei que o senhor não vai conseguir me ajudar. Quanto o senhor precisa? Eu preciso de uns 30 milhões. Vou mandar para você minha emenda de bancada e você vai resolver a água do povo de Espigão do Oeste. Eu só quero que faça uma coisa, que ninguém da cidade esqueça do coronel. E assim foi feito. Então veja bem, para um município que tem 20 e poucos mil habitantes, mandei em torno de 30 milhões de reais para resolver o problema de água das famílias. Resolveu? Tá feito? Está em curso. Está em curso. Está em curso. O senhor esteve lá para dar uma olhada? Já tive. Já vou junto. Dizem que eu sou o pai de Espigão do Oeste agora. E eu espero que eu seja pai, avô, tio. O senhor pode até ser o pai de Espigão do Oeste, mas o senhor é considerado como o 06, né? Mais um irmão ou filho do Bolsonaro. Exatamente. O senhor é um daqueles parlamentares que mais critica o Supremo Tribunal Federal, mais acusa o Alexandre de Moraes de ser passional, segundo algumas... Eu dei uma olhada nas suas publicações antes dessa entrevista. O senhor acha que ele foi julgado injustamente mesmo, que ele não tentou dar um golpe? Não, como o senhor já falou das emendas, mas a gente volta a falar das emendas. Tá ótimo. Depois eu falo a última agora para o Léo Moraes. Não, então termine. Tá, então vou concluir. E recentemente, vence Léo Moraes para a prefeitura. Eu dei um apoio ali para ele, entendeu? Enfim, não vamos tratar disso, até porque quiseram me expulsar do partido. Venceu Léo Moraes. Léo Moraes me procura. E diz, porra, eu preciso da tua ajuda, Cláudio. Não, estou pronto aí, não tem problema. O que você precisa? A saúde está no chão, segundo Léo Moraes. E é verdade. A saúde de Porto Velho está uma catástrofe. Pensaram em asfalto lá, asfalto aqui, mas esqueceram da saúde do povo de Porto Velho. Eu concordei e disse assim, o que você precisa? Me arruma um dinheirinho aí, pô. Quanto tu quer? Eu quero X. Tá bom, vamos pensar sobre isso, mas também tem que pensar na política. Caminhamos. No dia da decisão da distribuição do recurso das emendas de bancada, que cada parlamentar hoje tem 48 milhões, é o valor da emenda de cada parlamentar na bancada. Certo. Estava eu lá, sentado, distribuindo. Essa hora é a hora que só os parlamentares se encontram, é uma coisa reservada. Reunião de bancada. De bancada, mas aí eu pedi para o líder, para o coordenador da bancada, disse assim, eu gostaria de pedir a permissão. Quem é o coordenador da bancada? Hoje é o Maurício. Maurício Carvalho. Pedi para o Maurício, eu gostaria de pedir permissão para trazer uma pessoa aqui dentro. Ele está lá fora, todos os prefeitos, cheio de prefeito, todos os prefeitos ficam lá, né? Posso chamar? Ele já foi parlamentar federal, então eu acho que é justo. Ele tá bom. É o Léo Moraes. Léo Moraes? Tá bom. Naquele tempo, o Léo Moraes... Ele não se dava. Aí eu trouxe o Léo, sentou aqui. Eu digo, quanto é que é? 48 milhões. Aí o Léo, bobo ele não é, porra, que gosta. Aumenta esse valor, rapaz. Bota um valor mais alto aí. Tá bom. Então tá bem. Então eu quero distribuir a minha emenda de bancada e quero mandar para Porto Velho 40 milhões para a saúde de Porto Velho. Tá bom assim? Qual prefeito que não ia ficar feliz? Até o de São Paulo ficaria. Sim.
40 milhões de reais especificamente para a saúde. Na verdade, eu mandei 41 milhões de reais. Quando? Esse ano. Esse ano. Já vai ser pago. Já está empenhado, já estão fazendo todos os trabalhos. Eu só fiz um pedido para o Léo. Léo, eu gostaria que você colocasse grande parte desse dinheiro para cirurgias eletivas. E vou lhe dizer por quê. Porque tem muita gente que está na fila há 5 anos, há 6 anos, sentindo dor e não consegue fazer essa cirurgia. Eu gostaria que você distribuísse grande parte desse dinheiro para cirurgias eletivas, para atender os mais pobres de Porto Velho. E assim a gente ajuda a saúde da capital. Então, atendi 41 milhões agora. Então, esse exemplo que eu estou dando... Mas as UPAs daqui, porque o Porto Velho não tem um hospital para grandes cirurgias, né? Mas ele pode contratar, o dinheiro libera para que isso aconteça. Para fazer convênio? Pode fazer, vou fazer convênio aqui com o hospital, eu moro do lado aqui do 9 de julho. Vou fazer convênio com o 9 de julho. Isso pode, é legal. Ele pode fazer isso. E ele disse que ia fazer isso? Disse que ia fazer. Eu sei que ele está com a universidade trazendo um hospital universitário, que isso é muito bom para Porto Velho, né? O hospital universitário da Universidade Federal. Esses recursos aí não tem a ver. Não tem nada a ver. Não tem a ver com isso. Para fazer isso, teria que ser combinado lá atrás, porque tem uns ajustes que tem que ser feitos desde a raiz da emenda para a liberação dela. Para a liberação. Ela tem uma vinculação. Ela tem uma vinculação. Então, o deputado ele tem que definir o tipo de trabalho que ele quer atender o seu povo. Entendeu? A prefeitura não pode pegar, agora eu vou fazer isso. Não pode. Não é o bel prazer. Não é a bel prazer. Ela vem definida, certo, como ser atendida. É um exemplo do meu trabalho como parlamentar federal em atender o nosso Estado. Porque tem algumas pessoas, eu já vi, alguns jornalistas que lhe criticam dizendo que o senhor, na verdade, é mais parlamentar de Bolsonaro do que de Rondônia. O senhor está dizendo aí que não, ao contrário. O senhor está dizendo que traz recursos para cá e está indicando, né, que é fácil agora de qualquer um jornalista ir checar isso aí fica a veracidade do que o senhor está falando. E aí, a outra pergunta aí, senhor Eu sou muito crítico do que está acontecendo hoje no Brasil, entendeu? A oposição existe, é real, eu sou da oposição, eu sou PSLista, eu sou do PL, eu informo isso para o Brasil. E sou bolsonarista 1000%. Eu sempre fui. Essa é a minha toada. Entendeu? Eu convivi com o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro desde ele capitão. Ele já tem se formou muito antes do que eu, porque ele já tem idade já. Né? Mas eu conheci ele, eu era moleque lá no Rio, jovem oficial, e ele já era capitão naquele tempo. Então, naquele tempo, ele já fazia um movimento ali, final da década de 80, no Rio de Janeiro. Então, conheci ele ali, porque ele era capitão do Exército, então tinha muita visibilidade. Essa coisa de Bolsonaro fez isso, tá? Naquele tempo já tinha. Então, ele já era polêmico. Já era polêmico. Eu sei da história dele lá na caserna. Isso, já era polêmico. Mandaram ele para casa. O bicho era danado. Ele era visto naquele tempo, e nós víamos como militar, e depois, como parlamentar, eu me aliei a ele. Convivi muitas vezes com o Bolsonaro, fui muitas vezes tomar um cafezinho com ele, eu tenho muitas fotos com ele de diversos momentos. Antes dele ser presidente? Quando ele presidente. Porque o senhor te falou que quando era jovem eu era admirador dele. Ah, tá. Entendeu? A gente não convivia. Porque o senhor é do Rio, né? Eu vivi muito tempo no Rio. Quer dizer, Rondônia, mas eu sou de Rondônia, eu vivi muito tempo no Rio também. Rio, né? Eu formei lá e tal, aquelas coisas todas. Então, eu fui Bolsonaro naquele tempo, como admirador, e depois passei a ser Bolsonaro como amigo dele. Antes de ser presidente da República, quando o Bolsonaro veio aqui pela primeira vez, que desceu naquele aeroporto que não tinha lugar para ninguém entrar, qual foi o primeiro caminhão que ele subiu? De som? Do Crisóstomo. Foi o meu. Não estava programado. Eu estava ali na porta do aeroporto, do outro lado ali, do estacionamento, estacionou do outro lado. Ele entrou em cima do carro da Polícia Federal, os policiais tudo abraçaram ele assim. Ele, antes de sair,
Eu gritei, porque eu estava com o carro de som ali, aquela coisa das loucuras do coronel. Eu gritei no microfone, Bolsonaro! Ele olha para mim, de cima, estava bem na porta o carro da Polícia Federal. Quando ele gira para mim, eu estou do outro lado, em cima do meu caminhãozinho de som. Tinha um caminhãozinho de som pequenininho, né? Pô? Eu gritei, ele olhou. Eu disse assim, vem para cá! Ele desce do carro da Polícia Federal e sobe no meu caminhão. Pela primeira vez, esse foi o momento que eu me encontrei com o Bolsonaro. Coronel chamando um capitão. Cumpriu a ordem, né? Cumpriu. Bom, essa foi boa. O coronel chamou, o capitão cumpriu, pô. E assim, nós caminhamos. A partir daí, nós criamos esse laço. E muitas vezes, eu fui até o Bolsonaro. E quem é o Bolsonaro aqui para mim, eu quero dizer politicamente? O Bolsonaro chegava muitas vezes, me chamava para almoçar, a gente almoçava lá no Palácio do Planalto, café vários, então sempre foi essa relação. Bolsonaro, e eu digo isso... Mas teve uma épocazinha que eu me lembro que saiu um filmezinho, ele criticando. Vou lá. Dizendo que o senhor era traidor. Vou lá chegar. Então o Bolsonaro, quem é o Bolsonaro? Bolsonaro dizia assim, Crisóstomo, senta aí. Crisóstomo, cuidado com as tuas emendas. Cuidado, rapaz. Faz assim, faz assado. Não deixa brecha para ninguém tentar pegar você, para a justiça não pegar você. Ele era um cara que orientava e orienta a gente. Pelo menos a mim. Muitas vezes, faz assim, rapaz. Tu é um cara brigador. O pessoal não gosta do teu estilo. Entendeu? O pessoal, quando ele fala pessoal, não é o pessoal do meu time, né? É o pessoal do outro time. Essa coisa de bater, ser firme, não arregar. O pessoal não gosta disso, Crisóstomo. Fica atento, rapaz. Não deixa furo, rapaz. Então ele nos orientava pelo lado do bem. Muito bem. Mas tivemos um momento aí de desencontro. E aí você pode até fazer a pergunta que você me perguntou. Não, eu vi um filmezinho, ele insinuando que o senhor teria traído ele. O senhor se lembra disso? Bom. Tu traiu ou não, Bolsonaro? Não, nunca traí ninguém. Não. Não, soldado não trai ninguém. Nem a pátria. Nem a pátria. Depois soldado, vou perguntar se o filho dele está traindo a pátria ou não. Pode perguntar. Soldado, quando ele entra, antes de entrar na força, ele jura perante a bandeira nacional que vai honrar a nação, que vai defender a nação, que vai defender a pátria, a bandeira nacional, antes de ele entrar. O início é aí. Quando ele assume o compromisso público diante de todos e que, se for preciso, ele dá a vida dele, aí ele entrega o corpo dele. Isso tá nos alfarrapos aí, olha. Eu não estou inventando nada aqui. Então você entrega a sua vida. E a sua família sabe que você é hoje da família, mas daqui a pouco você pode ser da nação brasileira. E ela faz com você aquilo que ela entende que tem que se fazer. Se tiver que dar vida, você missão dá. dada. Missão dada é missão cumprida. E aqui até um parênteses, eu recebi uma missão da ONU, com aval do Exército, para ir para um país em guerra. Eu, deputado, qual foi o país? O coronel Crisóstomo, de Rondônia, recebeu essa missão. Qual era o país? O Haiti. O Haiti estava em guerra total. E aí eu digo, e agora, rapaz? O senhor foi enquanto parlamentar e não enquanto coronel? Não, enquanto coronel. Eu fui numa missão... Levou uns tiros lá, deu uns tiros lá? Pois é, né, rapaz? Como eu era comandante, entendeu? Eu não dei tiro, mas eu tinha tropa... Até guerra, né? Eu tinha tropa me protegendo, entendeu? É tanto que cada soldado, quando fui para o Haiti, eu fui para fazer uma missão de comando. Eu fui para levar alimentos para o povo. A minha missão da ONU foi missão essa. Humanitária. Humanitária. Mesmo sendo militar, me passaram essa missão. Agora, poxa, eu sabia que eu ia para um país em guerra e que a bala vinha de todos os lados. Estava preparado. Estava preparado. Eu sabia que era guerra. Entendeu? 6 horas era silêncio total, ninguém na rua, porque a bala comia solta. Eu sabia de tudo isso, mas eu tinha que cumprir a missão. E fui. E graças ao bom Deus cumpri a missão e hoje estou aqui. Agora como parlamentar, na minha casa, mas não fugi da missão. Fugiu das balas, mas da missão fugi não. Das balas, porque era verdade. Era duro, eu sei. Estou fazendo para a entrevista ficar mais leve. Para você só saber como é que a guerra era real,
uma cidade de 3 milhões de habitantes, 70% das casas estavam no chão. Era guerra total. E você tinha que escolher quem morria e quem vivia. Porque não tinha comida mais. Tudo que se mexia já não tinha mais porque eles tinham comido tudo. É salvar a vida. Não tinha rato, cachorro, nada tinha. Só tinha um animal que é um animal sagrado para eles. Esse entrava na loja, entra na loja, faz cocô. O que ele fizer, ninguém faz nada. Só Qual é? se curva ele. É o bode. É o bode? O bode. Ô, rapaz, eu sou um nordestino, eu adoro comer uma buchada de bode. Lá não pode. Não lá, pode, lá né? A religião oficial deles é o voodoo. Ah, tá, eu sei. E o voodoo, o bode é o deus dele. É, porque faz parte dos rituais de voodoo, exatamente. né? Então eu convivi nisso. E eu sempre estive ao lado do Bolsonaro. Muitas vezes nessas condições de ele me aconselhar, bater papo comigo, conversar. O momento que houve de turbulência entre o presidente Bolsonaro foi num acampamento, não acampamento, numa regularização fundiária, aqui em Ariquemes. Fui com as autoridades da área, superintendente do INCRA. Fomos lá tratar dessas questões. Uma questão fundiária. Questão fundiária. Eu queria entender, porque estava na justiça. Eu digo, vamos lá, porque o povo me chamou, foram deputados, foram falar comigo, foram comigo até o local. E eu era o único federal lá, né? Alguém entendeu que vamos tentar achar um negócio, porque esse cara está brigando com a gente, está batendo na gente, vamos achar um troço. Achou que o senhor estava se aliando aos sem terra. Pronto. Não era sem terra, mas o cara aproveitou e disse que eu estava apoiando o Sem Terra. Ele não disse, ele criou um factoide. É tanto que criaram, ainda botaram um boné na minha cabeça, né? Um boné vermelho do Sem Terra, tentando dizer que era uma verdade que eu estava de boné. O senhor andou usando o boné vermelho que eu vi, mas não. Era do Trump. Ah, o do Trump sim. Eu vi. É verdade, mas era do Trump. E aí nessa oportunidade, o movimento saiu daqui. Saiu de uma casa aí mais para perto do Rio. Saiu. Só que eles não levaram direto, aí eles procuraram pessoas que estavam ao lado do Bolsonaro para dizer que eu era apoiador do MST. Aconteceu, é fato isso. Mas começou aqui numa área de um prédio próximo ao Rio. E ele procurou 2 pessoas lá em Brasília, uma até parlamentar federal, não vou citar o nome da pessoa, e o outro um cara ligado ao Ministério da Agricultura. E essas 2 pessoas foram quem levaram o recado daqui, dessa área, para dizer para o Bolsonaro que eu era apoiador do MST. Eu vou pesquisar, porque se eu descobrir quem é, eu publico, viu? Pesquise. E Bolsonaro falou isso pro Brasil. Numa live dele, no Cercadinho. Falou aquilo, rapaz, eu não acreditei. Fiquei de... Não entendi. Como é que o cara faz isso? Naquele momento eu fiquei muito triste. Você foi puto mesmo. Fica à vontade. Tá bom, fiquei muito puto, porque não é justo. Um cara que só trabalha. Chamar um coronel de traidor. O senhor acabou de dizer isso. Que é forjado para não trair. Exatamente. O coronel e o outro coronel, o senhor também não traiu? Foi ele que traiu, que é o governador daqui? Que o senhor brigou com ele, rompeu? Não posso perder uma coisa, vai puxando a outra. Eu estou sorrindo, às vezes a gente tem que sorrir, viu, né? Eu rodei esse estado em 2018, peguei sol, estou até mais moreninho, de tanto pedir voto para aquele candidato. Fiz muito. Porque a fidelidade, ela não é forjada só para fazer política. Quem é fiel, rapaz. Não adianta dizer que aquele político, ele não é fiel. Ele não é fiel em lugar nenhum, rapaz. Porque quem é fiel, qualquer coisa que ele faça diferente, se ele fizer uma infidelidade, ele sente no coração. Porque é um indivíduo, rapaz. É um pai, cara. Então, quem é fiel, é fiel.
Então aquele político, o cara não é fiel ali, ele não vai ser fiel a você em nenhum momento. Em qualquer momento ele vai te trair. Então eu fui fiel àquela pessoa. Embora eu tenha notado já no decorrer da campanha que não havia muito a reciprocidade. A recíproca não era verdadeira. Mas eu me mantive fiel naquele momento. Foi assim. É tanto que aqui poucas pessoas sabem do que eu vou dizer. Posso falar? Vamos lá. Poucas pessoas, entendeu? Porque foi fato, nada de errado, tal, mas eu fiz. Tínhamos uma missão de fazer campanha em toda a 429. Na BR, na BR, cidades lá. De Costa Marques até Presidente Médici. Certo. Tinha que atender aqueles municípios todos e tinha que ser naquele dia, que seria no dia seguinte. Então, tem que ir para lá. Então vamos. Tinha que pegar um avião, desembarcar em Costa Marques e de lá pegar um trio elétrico e vir até São Francisco. Todo, São Francisco, Seringueiras, tudo aquilo ali. Tá vendo? Alvorada. Alvorada, tudo. E tinha que ser naquele dia. Então, meu caro, o que aconteceu? Naquela oportunidade, o atual candidato acordou meio tristonho e tal. Mas ele disse por quê que estava triste? Não sei. Essa parte eu não sei. E disse que não podia ir na missão. Mas, aí disseram, e agora, rapaz? Não. Crisóstomo não é coronel? Então bota o Crisóstomo para me representar. Cara, o grupo entendeu dessa forma. Vamos botar o Crisóstomo para representá-lo. Porque a gente vai fazer o seguinte, a nossa campanha na 429 vai ser o seguinte, olha. Apoie o coronel! Sem ter nome. Mas aí ajudava os dois, né? Porque ele era candidato ao governo, você é candidato. É o coronel! Vamos lá, vote no coronel! Então, foi a pegada que usaram para ter o nome do coronel ali. Primeiro tinha um coronel. Sim, entendi. Foi bom. Foi bom. Então, o coronel que era candidato ao governo não ficou de ser falado ali. Porque se não tivesse nenhum coronel, falasse em coronel, ia falar só o capitão, porque era a eleição também de Bolsonaro, né? Era, isso. Mas o governo era o coronel. E aí que usaram o coronel e eu fazia assim, ó. Aí o pessoal tá. Sim, mas o senhor era candidato também e beneficiou. Foi bom para todos nós. Mas eu fiz isso também pensando no outro coronel. Entendi. E dessa forma eu fiz. Passou a campanha, no dia seguinte, eu não sabia mais aonde ele estava, em que local ele morava, em que local ele despachava. Eu sumi. Cada coronel pegou seu caminho. Cada coronel pegou seu caminho e o outro coronel simplesmente esqueceu do parlamentar federal do partido dele, o único. E nunca mais tivemos esse encontro. Nem por acaso? Não. Não, estou dizendo para conversar assim, nunca, nos eventos públicos. Nunca. Conversar. O senhor nunca procurou saber qual foi o motivo desse distanciamento? Tivemos um único encontro de gabinete. E qual foi a justificativa? Um único encontro. A justificativa é que naquele tempo nós estávamos num desencontro, entendeu? E eu estava chateado em algumas ações que ele estava realizando. E eu entendia naquele momento, hoje não, hoje ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, entendia que não era adequado para atender Rondônia, entendeu? Eu defendia que ele tinha que falar com todos os parlamentares federais para receber recurso, as emendas. Só para que os nossos ouvintes entendam, ele está falando do governador, viu? Ele, o coronel, o governador Marco Rocha. Só para... Tá bom. Falando de um fato, que era do passado, hoje ele vive a vida dele, eu vivo a minha. E dessa forma, eu achava que ele estava agindo errado. Porque se um dia Deus disser, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele vai ser o governador. Rapaz, eu vou querer a bancada igual o governador de São Paulo faz. Ele tem todos os parlamentares federais com ele. Todos.
independente da sigla partidária. Até o PT? Todos. Quem não quer, não vai. É. Mas ele abre para todos. Por quê? Porque ele chama todo... Pô, o cara tem 70 deputados. Juntando tudo, quanto de recurso ele vai ter? É verdade. A mais. Aí, o deputado dá 5, ele dá mais 5, ele dá 10 para ele. Fala dos 10. E assim ele faz com todo. Quer dizer, ele potencializa o seu trabalho no estado dele. Eu achava que o governador deveria fazer isso, rapaz. Porque nós temos recursos aí, nós parlamentares, quase 100 milhões cada um por ano. Nós somos 11. Você já imaginou se tivesse um governador que chamasse... Ele ia ter R$1 bilhão por ano. Perfeito. Deputado, isso que eu entendo. eu estou preocupado no nosso tempo, porque já praticamente acabou, mas eu preciso fazer 2 perguntas para o senhor, porque o senhor, desde o início a gente fala aqui, o senhor confirmou, dos bolsonaristas mais raízes, né? O senhor falou em fidelidade aí, o político e o militar, ele tem que ser leal à pátria. Aí seja mais rápido na minha... O deputado federal do seu partido, filho de Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos criando essas dificuldades para o país, em razão, certo ou errado, não estou fazendo, é uma pergunta, não estou fazendo juízo de valor. Mas o Trump terminou tarifando o nosso agronegócio, que é a nossa principal atividade, inclusive em Rondônia, uma das principais atividades, em 50%. Ele não está sendo infiel à nossa pátria, não, independente se ele está defendendo o pai ou não. Estou falando em relação à pátria, não é um traidor, não, na sua opinião? Não vejo dessa forma. Qual a forma? Pelo contrário, eu acho que ele é um defensor do Brasil, defensor dos brasileiros. Mas com tarifa de 50%? A tarifa está sendo muito bem dita pelo Trump, que não é pessoal, é institucional. Ele quer que o Brasil seja um país verdadeiramente democrático e defendido como democrático. Quando tem um tribunal, e é real, existe, que o tribunal diz que dependendo do que você falar na tribuna, ele manda te prender, isso não é um país democrático. Mas nenhum deputado foi preso porque falou na tribuna. Qual foi? Me diga um. Daniel Silveira. Não, o Silveira foi em razão de outras questões. Não. Falou no Ele não tinha sido cassado? Ele estava sem mandato? Não. Vocês, deputados... Foi fruto do movimento do STF. Mas quem cassou não foi vocês? Aí foi uma outra... Foi sim. O senhor não é deputado federal? Sim, era sim. Ele não foi mas cassado? Foi fruto do movimento do STF. Sim, tudo bem. E outras razões também. Van Hatten e outros estão sendo processados por fala na tribuna. Por fala como parlamentar. Isso e não é somente ele. Tem pelo menos uns quase 20 deputados que estão sendo processados pelo STF devido à sua manifestação pública. Nós representamos o povo. É por isso que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele foi vitimado. Se ele continuasse daquele jeito, ele ia ser preso. Não, mas ele disse lá, com todas as letras, eu assisti a entrevista dele no CNN. Ele disse que está lá para tentar pedir retaliação ao Brasil do governo Trump em razão do processo do pai dele. Foi o que ele disse lá, na entrevista ao CNN que eu assisti. Tem a ver com o quê? Com uma prisão que até agora não se acha o crime. Prisão que aonde estão os crimes? Não acharam o crime. Até agora, e não sou eu que estou falando não, eu não sou jurista, eu comecei o direito, mas não terminei. Os grandes juristas do Brasil dizem que está tudo errado o que o STF está fazendo. Não sou eu. É isso que ele está defendendo também. A injustiça que estão cometendo com um cara que fez pelo Brasil. Se fez muito ou se fez pouco, não importa. E para mim ele fez muito. É em defesa disso. É uma injustiça que um tribunal está perseguindo. Por quê? Porque às vezes nem o advogado pode falar porque o juiz não deixa. Que tribunal é esse? Não, mas se eu assisti o julgamento, eu assisti. Todos os advogados, até conheço o advogado dele, do Bolsonaro, que é um excelente advogado, maravilhoso. E fizeram as sustentações orais lá. Naquele momento já estava na finalização. E no decorrer? Poxa, na instrução, senhor. Isso, na instrução. Nós tivemos lá uma vítima não, um que já estava praticamente condenado, que ele disse, se você não falar do jeito que tem que ser,
vou pegar sua mulher e seu pai. Quem foi esse aí? O Cid. Coronel Cid. Mas O ministro falou isso. Mas o advogado... No processo, rapaz! Mas o advogado dele durante o... Não sei se eu assisti também, durante o julgamento, disse que não houve quebra de voluntariedade. O que é a voluntariedade? Eu sou advogado nessa área. O que é a voluntariedade? Ele disse que na delação premiada tem que ter a vontade livre e espontânea. E ele reafirmou, o advogado dele reafirmou isso lá. O senhor viu? O senhor acha que aquele tenente, quase que general, né? Ele era tenente-coronel, ele mentiu? Porque ele disse lá, ele reafirmou. Não, independente do que ele tenha dito, mas esse tipo de ação de um juiz não é cabível. Poxa. Sim, mas foi perguntado lá na sustentação oral, ele disse que foi voluntário. As várias vezes que foi lá, foi em razão de novos elementos terem aparecido. Pois é, mas eu não estou. Você está tratando de lá para cá, eu estou tratando daqui para lá. Não, estou levantando. Não deveria ser feito isso? Não deveria. Não deveria. Então, essas ações e outras, é que não pode acontecer. Semana passada, estava tratando Hugo Mota, semana retrasada, Hugo Mota, e nós parlamentares sobre ações, o que íamos fazer em relação à anistia e outros assuntos na Câmara dos Deputados. Nós estávamos tratando, liga um juiz, que eu não vou falar o nome, que é o mesmo, de lá, querendo saber o que iam fazer, o que estava acontecendo. Não existe isso, meu amigo. Isso é real que eu estou lhe falando. Que democracia é essa? Juiz trata das questões jurídicas lá no âmbito do seu tribunal. Não tem que estar ligando para deputado como ele vai votar, como ele vai criar um projeto. Isso não existe. Vocês estão votando, votar agora a emergência para... Ainda não votaram? A urgência. A urgência. Já votamos. Eu sei, vocês votaram agora a urgência para a PEC chamada da blindagem. Isso. Para que os deputados não sejam investigados. Mas essa investigação não é só em torno do discussão, terminou ficando um tipo aberto, um tipo não aberto, é qualquer investigação, inclusive de corrupto. Porque tem deputados sendo investigados, o senhor sabe disso, e está na imprensa, sobre manipulação com dinheiro dessas emendas de corrupção. A questão da PEC das prerrogativas, é PEC das prerrogativas o nome, ela não é para passar... Não é para blindar, não. Não é para blindar. A grande intenção da PEC da prerrogativa, o próprio nome já diz, prerrogativas. Quer dizer, é ação daquele indivíduo. Enquanto atuação no Congresso. Enquanto atuação. Por isso é prerrogativas. Mas não já há, deputado, a prerrogativa em função do discurso, a chamada... Se houvesse, o STF não tentaria... Material? Não imunidade agiria, material? Não agiria contra o parlamentar. Ele não mandava a Polícia Federal entrar no gabinete de um deputado. Mas essa PEC não termina favorecendo aqueles que cometem safadeza mesmo, cometem corrupção? Não. A intenção não é essa. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é ter a individualidade. É nós podermos agir, é nós podermos falar pelo povo brasileiro. Quando eu falo, tudo isso que você está falando, eu falo pelo meu povo de Rondônia e do Brasil. É isso, é por isso que eu falo. Aquele cara brigando. Eu sou porque o povo de Rondônia quer que eu brigue pelo bem do Brasil. Eu represento o povo brasileiro. Eu não sou o Coronel Crisóstomo. Esqueça, o Coronel Crisóstomo está em casa. Lá eu sou o parlamentar do meu estado de Rondônia. É isso que eu faço. Eu represento o povo. Então, a minha fala tem que ser respeitada por qualquer um. Não tem tribunal nenhum que tem que interferir na minha fala. Tem que respeitar. Nós queremos isso. Queremos que o STF faça o trabalho dele. Não fale em política. Tem ministro do STF que diz que eles tratam também de política. Não foi eu que falei, não. Foi ministro do STF. Que política um tribunal tem que falar, gente? Então é diante disso que por isso que o Eduardo está lá. Para poder fazer com que, de fato, haja justiça para quem está preso. Poxa, gente, eu não vou aqui falar porque tem tanta coisa para falar. A questão de um batom não é cabível. Mas mesmo que seja para taxar o agronegócio aqui do Então a ideia mas está taxado. A ideia do taxar é o Brasil entender que tem que parar com isso. Não vejo. Eu não vejo. Agora, eu gosto de que o Brasil seja taxado? Não. Eu não gosto. Eu queria que agora o Lula ligasse lá, meu filho, nós vamos resolver isso aqui. Ô ministro do STF, faça o seu trabalho aí.
não interfira no legislativo, não interfira no judiciário. Para conseguir isso que o senhor está dizendo aí, o senhor aceitaria até bombardeio, que os Estados Unidos bombardeasse o Brasil? Eu estou perguntando só ilustrativo. Não, logicamente que não. Não aceitaria isso não, poxa. Até porque jamais nós queríamos que isso chegasse a esse ponto. Agora, se tem uma autoridade aqui que é o comandante do Brasil, presidente, quer tratar com o senhor, eu vem aqui, eu vou aí. É esse o caminho que Trump quer. E ele não fez ainda. É isso que eu acho que é o caminho do discurso, sim. E chamar os tribunais, porque ele interfere também no tribunal. Quer ver um dado importante, Rondônia sabe, o Brasil sabe. Eu fui, e agradeço muito a Deus, e à Câmara dos Deputados, eu fui o relator do IOF. Você sabe que esse relator do IOF é um troço que é só de 30 em 30 anos, rapaz. Você interfere em todo o empresariado nacional, em todas as famílias mais pobres. E eu fui relator, um cara de Rondônia, rapaz. Da reforma tributária. Não agora. Agora eu sei. Do IOF. Do IOF. É um imposto. Sim. Eu fiz o quê? O Brasil paga muito imposto. Tirei os impostos dos empresários. Tirei imposto para pobre não pagar mais imposto. O que o Lula fez? Mandou para o STF ver o caso. Porque é preciso ter mais imposto. Alexandre de Moraes derrubou o meu relatório. Sabe onde está escrito isso na Constituição? Em lugar nenhum, rapaz. A decisão do Congresso Nacional, uma vez tomada em relação a impostos, está na Constituição. O STF não tem que se intrometer. Essas questões é que nós precisamos que a prerrogativa seja aprovada. Não é para amenizar a vida de ladrão. O ladrão tem que ser preso. Quem está roubando tem que ser preso. Eu criei. E outra coisa aqui, meu amigo. Qual foi o deputado que mexeu na tal de CPI do roubo dos aposentados? De quase 600. Coronel Crisóstomo de Rondônia, daqui do teu estado, rapaz. Do nosso. Eu fiz isso, do nosso estado. Eu, Coronel Crisóstomo, quando soube a primeira notícia, eu pedi a CPI. E hoje está fazendo um estrago no governo lulista. Tá? Está sempre em cima aqui da mídia nacional. Por quê? Por que eu fiz isso? Temos que fazer justiça aos nossos velhinhos e velhinhas que estão sendo roubados no Brasil. Eu não admiti isso. E eu fui o cara que fez isso, rapaz. Coronel, lamentavelmente era 35 minutos, até em 53, nosso tempo acabou, mas eu vou lhe chamar aqui de novo para a gente falar somente sobre a CPI do INSS. Não tenha dúvida, vou lhe chamar porque é um assunto que afeta todos nós. Está no teto, né? Lamentavelmente, por ser inclusive o deputado mais polêmico de Rondônia, do Brasil, eu queria ficar aqui só... Inclusive, cabe ao jornalista fazer o contraponto, pegar as suas contradições, pegar as suas congruências também, e as incongruências, para discutir, que realmente é uma entrevista, na minha opinião, muito boa, porque o senhor vai puxando e eu vou puxando de lá, você vai puxando de cá. Seja bem-vindo em outra entrevista, eu agradeço muito grande, não foi fácil a conciliar a sua agenda, eu quero agradecer muito a sua assessoria, até porque eu sou muito amigo de um dos seus assessores. Eu agradeço e fica aqui de novo o convite, assim que a CPI terminar, o senhor ser convidado por mim para a gente discutir só sobre a CPI, dos nossos velhinhos, do dinheiro que roubaram mesmo dos nossos velhinhos. Eu agradeço essa oportunidade, estou gostando da entrevista, é contundente, mas é isso mesmo, jornalista é para isso mesmo. E olha, eu estou muito feliz também, sabe por quê? Que o Brasil, as TVs do Brasil me pautaram. Todo o tempo estou sendo procurado por todas as TVs do Brasil. E o senhor disse que está turbinado no coração para brigar. Mas agora está muito, graças a Deus, né? Graças a Deus que eu fiz uma excelente cirurgia, estou muito bem, graças a Deus. Agora, levar a vida como ela tem que ser, né? Agora tenha cuidado, o senhor, claro, o senhor se empolga muito, tenha cuidado com o coração. Não, tá tudo bem. Muito obrigado. Fica para outra entrevista. Mas fica aqui o convite, viu? Desde já, pode dizer que é sim. Tá, beleza.
Continue lá compartilhando, assista às entrevistas nossas, inclusive do Coronel Crisóstomo, aí pelo site Rondônia Dinâmica, pela TV Rema, pelos nosso canal no YouTube, Resenha Política, Robson Oliveira, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, por todas as nossas plataformas. Um patrocínio da SES Brasil. Eu só pediria aos colegas jornalistas aqui do estado de Rondônia, aqueles que utilizam muito as nossas entrevistas para matérias, são vários, que continuem utilizando, está liberado, mas dê os créditos, tanto a SES Brasil quanto ao Resenha Política. Dê só os créditos de onde pegou a informação. Um abraço a todos e muito obrigado.